Olá, Júlio. Olá, querida. A semana passada falámos aqui de Sodoma e Gomorra. Acho que devo ter dito na altura que cresci em casa dos meus pais. A minha mãe sempre me dizia: foi por isso que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Bom, eu cresci com isto, mal eu sabia. Você portava-se mesmo mal. Imagine, já na altura. Você arruinou a minha recordação da adolescência. Atos imorais muito impróprios para aquela aldeia Mindelo. Bom, claro que eu fiquei muito contente pelo facto de termos falado aqui de Sodoma e Gomorra, ter percebido, no fundo, a razão desta punição constante quando se fala de Sodoma e Gomorra, não é? Isto porque os arqueólogos que andam há muitos anos a trabalhar naquelas terras descobriram finalmente evidências de que Sodoma terá existido mesmo, não é? Bom, começámos e falámos durante um bom tempo de Sodoma e Gomorra e acabámos a falar, foi mesmo no fim do programa, acabámos a falar do pecado original. Fui eu, não é? No fundo já era o meu gancho para chamar o Padre Anselmo Borges a esta conversa. No fundo, para fazermos um upgrade. É um upgrade, no tema. Exatamente. Acabámos, já nem sei porquê, confesso, a falar do pecado original e da necessidade do batismo, e cá está o nosso Padre Anselmo Borges. Eu, no fundo, vou fazer aqui o meu meia-culpa, uma vez que eu não me confesso. Sempre que tenho o Padre Anselmo Borges por perto, sinto-me mais aliviada da minha conduta, não é? Epá, isso é que é racionalizar. Ou seja, você por isso mesmo pensa assim: não me confesso há 10 anos, mas não interessa, conversei com o Padre Anselmo meia hora, uma coisa dá para a outra. Sinto-me logo mais leve, é como ir fazer uma sessão da acupuntura, Padre percebe? Anselmo, isto é demais, não é? Há limites mesmo assim para a caridade. Não. Não? A caridade... Ai, sério? Então também quero falar consigo. E é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. Então pronto, para mim vai dar para 15 anos. É um efeito terapêutico que se vai prolongar, estou certa. Bom, muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Isto não se pode chamar um prazer original, porque já esteve connosco, não é? É verdade. Olá, Anselmo. Olá, Inês. Aí, diretamente do Monte da Virgem, para nos responder a algumas questões complicadas, se calhar algumas questões para as quais nem a Igreja tem resposta. Bom, mas deixe-me lembrar antes que o Anselmo já há uns tempos tinha perguntado em livro se Deus tem futuro. E agora foi mais longe ainda, porque ousou questionar o mundo, levando-nos à reflexão, e nós já falámos sobre isso no Amoré: e se Deus fosse mãe? Já agora, Anselmo, se Deus fosse mãe, que é o título do seu novo livro, o mundo seria outro? Eu estou convencido de que é necessário referirmos-nos também a Deus enquanto mãe. Portanto, Deus é pai e Deus é mãe. E se nós tivéssemos esta relação com Deus enquanto pai, enquanto mãe, se de vez em quando, pelo menos, em vez de rezarmos Pai Nosso que estais nos céus, rezássemos Mãe Nossa que estais nos céus, de facto haveria uma nova relação com Deus e dentro da própria Igreja haveria uma atitude nova, diferente e urgente com as mulheres. A Igreja continua com uma misoginia insuportável e estou convencido que também a relação dos homens e das mulheres seria diferente, e também a nossa relação com a política, com a economia, etc., seria diferente. Anselmo, quer isto dizer que a Igreja Católica peca por falta de sensibilidade feminina? Eu diria que a Igreja tem pela frente dois problemas fundamentais. Um é o da democratização. Aliás, o Papa Francisco publicou recentemente um texto a partir de um discurso para dizer que a Igreja se tem de democratizar. Em linguagem eclesiástica, tem de ser mais sinodal. Isto é, temos de ser todos a caminho.
não pode ser de um lado a Igreja que ensina e do outro lado a Igreja pura e simplesmente que aprende e que está pura e simplesmente passiva. Aquilo que é de todos tem de ser participado por todos. Portanto, um dos problemas fundamentais da Igreja é que tem de recuperar descentralização e democracia para o seu interior, os direitos humanos também, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Quer dizer que já teve essa democracia? Não. Quando fala em recuperar, sou levada a crer que já houve essa democracia, não? Repare, no princípio, Jesus o que é que disse? Reparai, as nações, há uns que... Exato, há uns que mandam no sentido de dominar e até oprimir, entre vós não vai ser assim, tem de ser diferente. Aquele que quiser ser o primeiro tem de pôr-se ao serviço de todos, portanto era uma verdadeira Filadélfia. No princípio, as comunidades cristãs eram verdadeiras Filadélfias, no sentido agora etimológico da palavra. Cá está... de amigos e irmãos. Eram assembleias de amigos e irmãos. Evidentemente que quando há muita gente tem de haver alguma coordenação, não é? Não sou ingênuo, mas tratava-se de verdadeiras fraternidades. Por outro lado, o problema fundamental da Igreja, outro problema fundamental da Igreja é trazer a igualdade das mulheres com os homens dentro da Igreja. Neste momento, a Igreja Católica é a única grande instituição no Ocidente que tem uma monarquia absoluta e, por outro lado, é a única grande instituição no Ocidente que é machista. Ora, as mulheres, como Jesus queria, têm de ter a sua plena participação dentro da vida da Igreja. Não podem estar apenas, em lugares secundários. Repare, nós vimos de um sínodo sobre a família. Esse sínodo sobre a família foi votado por o documento final por 270 bispos, todos homens, solteiros, sem família. Não estava nenhuma mulher. Evidentemente que isto assim não pode funcionar. E não lhe parece que vá mudar assim tão brevemente? Se quer que lhe diga, temo que não vá mudar tão rapidamente. Mas o Papa Francisco, é seu desejo intenso que se reflita sobre o lugar da mulher na Igreja. Houve um bispo canadiano, se não estou enganado, que lá no sínodo proclamou que, ao menos, dar o diaconado. O diaconado é, uma ordem antes de ser padre. Às mulheres, dar o diaconado às mulheres. Mas não teve eco. Portanto, isto é, dentro da Igreja, um problema gravíssimo que tem de ser resolvido rapidissimamente. Caso contrário, vai acontecer aquilo que o Papa Francisco disse aos bispos portugueses. Vai acontecer a debandada. Júlio, Eu não quero ter nada a ver com o comunista que você convidou. Ainda por cima, usurpando funções, porque é óbvio para todos nós que ele não é padre, não é nada, e isto pode ter um mau fim. Pode ter, aliás, eu já ouço para aí portas a bater, presumo que seja a reação ainda. Já está a ser expulso o Anselmo. Agora, há uma coisa desde já que o padre Anselmo disse, que é muito importante, porque a Inês formulou a questão, que aliás eu tive o prazer também de debater aqui no Porto. Na apresentação do livro, não é? Não, nem foi por uma questão da apresentação do livro. Foi mesmo sobre a questão e se Deus fosse mãe, não é? O livro tem um âmbito mais vasto. Não foi por acaso que pelo menos 2 pessoas na mesa se referiram a um capítulo específico de uma teóloga de Madrid por causa da questão de Deus ser mãe. Mas o padre Anselmo, logo nas primeiras frases, pôs uma questão que é: quando nós falamos de mãe, antes do conceito de mãe está o conceito de mulher. E, portanto, quando nós nos interrogamos, e quando o padre Anselmo dizia, porque o padre Anselmo não pôs uma dicotomia, não disse, então Deus ou é pai ou é mãe. Disse não. Se nós não vemos também os aspectos maternais de Deus, e pronto, estamos a falar aqui da religião católica, mas isto em termos das divindades em geral seria a mesma coisa, penso eu.
Isso significa que temos também que reconhecer na divindade facetas, e isto é complicado em termos culturais, que nós estamos habituados a considerar umas masculinas e outras femininas. Porquê é que eu digo que isto aqui é complicado? Porque nós não estamos todos de acordo quanto ao que é tipicamente feminino e tipicamente masculino. Mas eu receio que, enfim, era bem possível que ficássemos aqui a falar disto, e por que não, não é? Mas este ajuntamento é, sobretudo, por causa daquele finzinho do programa da semana passada, sim, o pecado original, a necessidade do batismo. E aí eu tenho duas moções à mesa. Quer apresentar? Não, quero apresentar duas moções à mesa. Bom, quero dois requerimentos ou o que quiser. Eu gostava muito que o Padre Anselmo falasse um bocadinho de dois aspectos. Primeiro, do facto de o pecado original, entre aspas, ser genético. Não é? Houve um determinado pecado original e todos nós, foi o que a Inês disse, temos que passar pelo batismo, não é? Porque o herdamos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, gostava muito, para mim é até mais fascinante, diga-se passagem, gostava muito que o Padre Anselmo nos falasse um bocadinho de como o pecado original, no discurso, e nomeadamente dos grandes doutores da Igreja, se solidificou ou se cristalizou à volta do sexo, quando no início a questão não era de maneira nenhuma assim tão simples, digamos assim, e tão, eu arriscar-me a dizer, tão monocórdica. Pronto, deixo esses meus dois pedidos e agora vocês entendam-se. Quero responder, Anselmo, lembrando que todos nós dizemos que, enfim, as crianças são o melhor do mundo, mas no fundo a Igreja, ao insistir nesta necessidade do batismo, lembra-nos que todos nós nascemos com o mal, não é? Porque o pecado original é o mal. Explique-nos, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu gostava de chamar a atenção exatamente para isso. Há o problema do mal, o problema do sofrimento, o horror que atravessa os séculos, assassinatos, crucificações, eliminações, guerras, terremotos. Há o imenso calvário da história da humanidade. E por isso mesmo nós fazemos sempre esta pergunta: de onde é que vem o mal? De facto, é uma pergunta que crentes, não crentes, toda a gente põe esta pergunta, sobretudo quando é atingido pela dor, pelo sofrimento. De onde é que vem o mal e, sobretudo, de onde é que vem tanto mal? E por isso, de facto, em todas as culturas existem mitos, histórias a tentar explicar esse mal. Dito isto... O mal existe. Quase que somos levados a concluir que precisamos, entre aspas, enfim, desse mal para equilibrar o mundo, não é? Não, nós não precisamos do mal. O mal está aí. E quando o mal nos bate à porta, nós perguntamos e clamamos e choramos. Porque nós, não é? Exato, porque nós. Eu tentava levar os alunos também ao hospital para eles serem confrontados na cadeira de antropologia filosófica com essa dimensão do sofrimento. Por um lado, nós só aprendemos com o sofrimento, não é? Mas, por outro lado, o sofrimento é sempre qualquer coisa que nos preocupa e que nós tentamos afastar, e devemos fazer tudo para que haja o mínimo sofrimento no mundo. Sofrimento físico, sofrimento moral, sofrimentos de muito género. Dito isto, gostava de ir então ao pecado original. Ora bem, o pecado original, eu começaria por contar uma história, se quer que lhe diga. Eu fui fazer uma vez uma conferência sobre um determinado tema e no fim houve o debate, enfim, perguntas. E a primeira coisa que eu ouvi foi uma senhora que me atirou com esta: sempre é verdade aquilo que dizem, o senhor é mesmo herético. E eu perguntei-lhe: mas porquê? Porque o senhor negou o pecado original. Ora bem, eu não tinha falado nada em pecado original. Pura e simplesmente a senhora já devia trazer a lição estudada e atirou-me com aquela. Trazia ao carimbo, Padre Anselmo. Exato, atirou-me com aquela. E eu disse-lhe: minha senhora,
a senhora é mãe? E ela disse-me, sim, sou mãe de 2 filhas. E eu dei-lhe os parabéns, muitos parabéns. E perguntei-lhe, minha senhora, diga-me sinceramente, a senhora está convencida de que as suas 2 filhas foram geradas em pecado? E a senhora andou com o pecado dentro de si durante 18 meses, 9 de cada vez. E ela disse-me, eu não, as minhas filhas geradas em pecado, não foram nada, foram geradas em amor. Não, e as minhas filhas, não, eu não andei com o pecado dentro de mim. E eu disse-lhe, está a ver, minha senhora, a senhora é que nega o pecado original, a senhora é herética, a senhora é que é herética, não sou eu, que eu nem falei disso sequer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que lá no fundo há uma espécie, por um lado há o problema do mal, mas por outro lado há aquela intuição de que realmente as crianças não são geradas em pecado. E que as mães não andam com o pecado durante 9 meses dentro delas. Mas aqui cá está já o mal colado ao sexo. Ora bem, a própria procriação. Ora bem, vamos lá ver. Como é que aparece o pecado original? Jesus nunca falou em pecado original. No Evangelho não há nada disso. É impressionante isso. Aquilo que aconteceu foi Santo Agostinho é que é o grande teorizador do pecado original. E permitam que lhes diga. E brilhante. Posso não estar de acordo com ele, mas uma inteligência fulgurante. Sim, absolutamente. O que a gente deve a Santo Agostinho. Mas queria, em primeiro lugar, saudar os dois e dizer-lhes que fiquei profundamente admirado, no sentido positivo, pelo facto de falarem no pecado original enquanto o primeiro pecado e depois o pecado herdado. Este é que é o problema. Ora bem, porque uma coisa é o pecado original no sentido, enfim, os homens pecaram, toda a gente peca de uma forma ou outra. Isso é o pecado das origens a nível histórico. O problema é como é que ele depois é transmitido, isto é, todos são concebidos em pecado. Esse é que é o problema. Então, Santo Agostinho, volto a repetir, no Evangelho nunca se fala em pecado original. Jesus nunca falou em pecado original. Então, Santo Agostinho, cá está, Santo Agostinho é um gênio, Santo Agostinho confronta-se com o problema do mal. Santo Agostinho vinha do maniqueísmo e no maniqueísmo é fácil resolver o problema do mal, porque há 2 princípios, um princípio do bem, um princípio do mal, e portanto a gente entende-se em relação... Desculpe interromper, Padre Anselmo, vinha de um trajeto pessoal muito complicado. Ora bem, é isso que já vamos ver. Então, ele depois converte-se ao cristianismo e uma vez convertido ao cristianismo, ele lê na Bíblia, Deus criou o mundo e fez tudo bem. Então, de onde é que vem o mal? Aqui é que está a pergunta. De onde é que vem o mal? Agora que ele acredita em Deus, que é infinitamente poderoso, infinitamente bom e tudo criou bem. Então ele vai para o pecado original. Isto é, no princípio, os primeiros cometeram um pecado, que é o pecado das origens, e em Adão e Eva todos pecaram, diz expressamente Santo Agostinho. Portanto, diz ele até numa comparação, a árvore ficou toda infectada, os frutos ficaram todos infectados porque a infecção vem da raiz. Santo Agostinho, por outro lado, teve uma vida, enfim, complexa, complicada, nomeadamente a nível sexual, e, portanto, deu conotação sexual ao pecado original. E assim temos o pecado original enquanto o primeiro dos primeiros homens, dos primeiros seres humanos, mas esse pecado agora transmitido, herdado. Todos pecaram em Adão. Diz depois São Paulo. Padre Anselmo, diz depois isto é, Santo Agostinho foi a São Paulo, mas interpretou mal, porque São Paulo, de facto, na carta aos Romanos diz todos pecaram em Adão. Mas, vamos lá ver, Santo Agostinho não sabia grego. Ora, o que está lá no grego é porque todos pecaram. Não diz que todos pecaram em Adão. Padre Anselmo, pouco desculpe, numa necessariamente, da minha parte, leitura superficial do texto, a sensação com que se fica é que o grande pecado que ali está plasmado, como agora gostam muito de dizer, é a desobediência, não é? Vamos lá ver. O Senhor deu uma indicação. Então, Adão vai pecar ao ir
à árvore do conhecimento. Repare, nós estamos aqui num problema nós estamos aqui num problema de exegese. Num problema de exegese. E o problema da exegese é este. Já um filósofo, um dos maiores do século XX, que eu conheci pessoalmente, que era o Ernst Bloch, ele dizia, se realmente chega a serpente e lhes promete ser como deuses, se fosse possível ser como Deus, porque é que não havíamos de tentar ser como Deus? Mas não é isso aquilo que lá está. Aquilo que lá está é a condição humana, isso é que lá está logo no Gênesis, o livro das origens. No dia em que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia sabeis duas coisas. Sabeis que estáis nus, não se trata da nudez física, trata-se da nudez, se quiser, interior, metafísica. Aí está outra confusão que se fez muito, não é? Porque Cá muita está. gente que achou que isso já era uma referência ao sexo, não é? Aquilo que lá está é, sabereis que estáis nus, que é, eu sou eu, na minha nudez e à procura de mim, e depois sabeis que sois mortais. É isso que lá está. Quem é que viu isso muito bem? Foi o grande pensador, um dos cúmulos do pensamento humano chamado Hegel. E agora, um exegeta português, Armindo Vaz, que é professor na Universidade Católica, veio dizer exatamente isto também. Portanto, aquilo que lá está é isto, é mostrar a condição humana, se quisermos, a passagem da animalidade à humanidade. Anselmo, o que eu não percebo, honestamente, é esta necessidade de libertar alguém desse mal, chamemos-lhe assim, alguém que ainda não tem consciência dele, não é? Repare, se efetivamente todos pecaram em Adão, agora, aquilo que é preciso é rever esta doutrina. Isto tem de ser revisto. E tem de ser revisto porquê? Porque realmente, volto a dizer, aquela senhora, aquela mãe, não acreditava. Porque não pode acreditar. Porquê? Porque uma criança não pode ser concebida em pecado. Uma criança não pode ser responsável por um pecado que não é dela. Portanto, ela nasce inocente. Então, aquilo que é preciso é rever a doutrina do pecado original. Não é aceitável. E não é aceitável porquê? Porque realmente, quando a gente olha para a história, nós aparecemos, estamos aqui, nós vimos num processo de evolução, não é? Então, os primeiros, tudo estava bem, segundo a doutrina do pecado original. Se não houvesse pecado original, nem sequer havia morte. Isto é inaceitável. E se vimos por evolução, os primeiros homens, nós nem sabemos quem foram. Não é? Quem foram os primeiros? Nós não sabemos. E foi muito lentamente que a humanidade foi despertando para a consciência. Aquilo que se passa numa criança que aparece no mundo e lentamente vai despertando para si, para a consciência do mundo, foi o que aconteceu também agora, a nível, se quisermos, filogenético, com a humanidade. A ontogenia, a filogenia. Exato. Ora, vamos lá ver. Se realmente nós aceitamos, e hoje, evidentemente que isso toda a gente aceita, se aceitamos a evolução, como é que os primeiros puderam ter um ato de suprema liberdade para determinarem a vida da história, a história do mundo? Isto é incompreensível no quadro da evolução, não é? Acho eu que isto é claro, não sei se conseguia explicar, enfim, de uma forma... É por isso que é tão mais simples acreditar no criacionismo, não é? Claro. Ali é preto e branco. Pois, exato. Júlio, o Júlio diga. é batizado? Eu não. Não é batizado? Não. Muito bem. Ao Anselmo, escuso de perguntar. Não, mas olha, por exemplo, o padre Anselmo há bocado falava dos heréticos, não é? E sabe como eu tenho heréticos favoritos. Os cátaros só batizavam depois da pessoa estar na idade da razão. Lá está, a consciência, aquilo que eu dizia, não é? Agora, em contrapartida, pronto, estamos em associação livre, tirada essa carga de que o padre Anselmo falou, por exemplo, o batismo poderia perfeitamente ser encarado como um ritual de acolhimento. Nem mais. Não é? Nem no mais. seio da comunidade. Exato.
Eu quando batizo, e reparem, não batizo apenas crianças. Claro. Eu batizo adultos que vêm ter comigo e nós conversamos longamente, e se me dizem que, efetivamente, gostam de Jesus e querem seguir o caminho de Jesus, que é o amor de Deus, o amor do próximo, e lutar pela justiça, eu batizo-os. E o que é que eu pretendo com o batismo? Com o batismo, aquilo que eu pretendo é dizer, olha, fica a pertencer a esta enorme família de cristãos. É um ritual de integração. Exato. Acha pouco? Ainda por cima com aqueles sinais fantásticos, bonitos. A água é sinal de quê? De vida, não é? Sem água não há vida. A luz, aquela luz que ilumina os caminhos da vida. Eu acho extraordinário. Anselmo e Júlio, sem querer trazer o humor assim gratuito aqui para esta conversa, mas eu adivinho, a Inês vai dizer, eu considero mais nobre a comunhão porque tem vinho, não é isso? É que eu com essa coisa da água disse, a Inês já está a dizer, lá estão estes tipos que desenchabidos. Curiosamente, uma das primeiras memórias que eu tenho de mim é no meu batismo. Isto porquê? Porque eu tinha quase 4 anos. E lembro-me perfeitamente desse ritual. Lembro-me de ter dito, imaginem, isto não é, acho que não deve ser algo que se repita muitas vezes. Lembro-me de ter dito ao padre que me estava a batizar, não me ponha água aí porque eu fui mordida por uma melga. Isto faz de mim um ser peculiar logo no batismo, não é, Anselmo? Um pequeno gênio aos 4 anos. Bem, há uma jovem, agora é jovem, ela quando eu a batizei acho que tinha 7 anos e ela levava um belíssimo arranjo de cabelo e eu só costumo, enfim, aquilo é um símbolo, só costumo deitar umas pingas d'água, mas ela ficou furiosa e durante 2 ou 3 anos não falou para mim. Não é? Reparem que eu 40 anos depois ainda não superei disto. Porquê? Porque o padre lançou-me um olhar altamente castigador e eu percebi que ali não havia espaço para brincadeiras, não é? Mas olhe como a vida é irónica, não é? Aos 4 anos... Não tinha 4 anos. A Inês queixava-se de uma melga e depois tornou-se uma melga. Bom, isto para dizer o quê? Que o último batizado em que eu estive foi há 8, 9 anos e nesse batizado, eu acho que já lhe contei isto, Júlio, lembro-me de, a dada altura, o padre perguntar aos presentes na capela, renunciais a Satanás? Lembra-se? Eu falei-lhe disto, não falei? Julgo que lhe falei. Não sei sim, penso que sim. E aliás, eu presenciei isso também. E eu pergunto-me, que sentido faz uma pergunta destas neste ritual, Anselmo? Renunciais a Satanás? Eu, por exemplo, não faço essa pergunta, embora ela esteja lá no livro. Eu faço outra pergunta, que é: renunciais ao mal para viver na liberdade, na dignidade livre e na liberdade digna? Eu transfiro a pergunta e faço a pergunta nestes termos, porque desta maneira parece-me fazer sentido. Mas, Padre Anselmo, pronto, as fórmulas são as fórmulas e os rituais são os rituais. Sim, mas devemos dar-lhe sentido. Pronto. Reparem, mesmo os que praticam o mal julgam renunciar ao mal, não é? Pronto, está bem. E a tradição é a tradição, e não estou a dizer isto com nenhuma conotação política neste momento, por causa da presidência da Assembleia da República, mas não é a própria Igreja, não é o próprio papado que hoje em dia, com frequência, lembra que essa nostalgia de corporizar quase o mal em Satanás, que evidentemente é uma coisa inaceitável. O mal não é isso. Não é? Essa visão fácil para nós de o mal é toda obra de aquele tipo, Lucifer, etc. Isso facilita muitas coisas. Infelizmente não é assim. Por exemplo, há bocado nós falávamos do mal e eu estava aqui enroscado a pensar assim: pois, uma coisa é o mal, e nós do mal conseguimos falar quase numa visão essencialista, não é? O mal existe, mas outra coisa é a maldade. Quando nós falamos de maldade, estamos muito mais próximos das pessoas
das pessoas que são más umas para as outras. Exatamente, exatamente. Porque o mal é muito mais abstrato. O mal é muito mais abstrato. E implica também o mal físico, por exemplo, não é? Claro. E depois aqui é uma coisa que o Padre Anselmo disse. Quando estamos a falar de sofrimento, não nos podemos esquecer que há sofrimentos que não têm nada a ver com uma ação humana. Exato. Um tsunami, por exemplo. Um tsunami, qualquer coisa. E depois há sofrimento que autenticamente é infligido pelo homem ao homem. Aí voltaremos à história de Sodoma e Gomorra, não é? Que foi vista como um castigo, não é? Fogo e enxofre, não é? Como um castigo divino, quando provavelmente terá sido uma catástrofe natural, não é? Pois, muito provavelmente, como aliás a mulher de Lot, o Padre Anselmo é que não nos poderá dizer se eu estou a dizer mais neiro ou não. O facto da mulher de Lot se transformar numa estátua de sal é porque naquela região as formações de sal são frequentíssimas, por causa do tipo de água do mar, etc, etc. Não é? Portanto, passe, digamos assim, a liberdade é quase como aqueles concursos de figuras na areia que nós vemos nas praias. Ali formam-se estruturas que podem lembrar isto ou aquilo, etc. Mas eu até me arriscava a dizer, e gostava de perguntar isto ao Padre Anselmo, naquele episódio, não é, que fica no fundo dominado pela destruição, etc., nós falámos, eu e a Inês, porque eu introduzi o tema, o extraordinário diálogo de Deus antes da destruição. Quando a pouco e pouco Deus vai cedendo a um interlocutor que é humano e que vai baixando dos 50 homens justos para os 40 e tal, até chegar aos 10. Isto para mim é muito mais fascinante. Eu acho. Não é? Muito Que é o diálogo, lindíssimo, a dizer, oh meu Deus, vê lá, caramba, mas se houver alguns que são justos, vai pagar tudo, os justos pelo pecador e tal, e Deus cede, como aliás, com a cananeia, eu acho um espanto, porque Jesus, aliás, no seguimento do que é a sua atitude com as mulheres, Jesus volta atrás. Jesus é convertido por uma mulher. Nem mais, exatamente. E diz, está bem, então eu vou fazer o que tu me pedes. Ora, isto é fascinante, porque isto é que é verdadeiramente, na minha opinião, isto é que é verdadeiramente... Olha, há bocado estávamos a falar da questão de Deus e da sua faceta feminina, e eu diria que isto é que é verdadeiramente Deus na sua faceta humana também. Exato. E quando digo humano, não estou a dizer que Deus é uma mera projeção, seria uma falta de respeito pelos crentes, mas é óbvio que Deus, para estar em contacto com os humanos, não pode estar num Olimpo não grego em que pura e simplesmente o contacto está cortado. Já agora, Anselmo, consegue desmontar alguns destes castigos divinos, consegue vê-los como catástrofes naturais? Ouça, a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é a história humana vivida por um povo, não é? Estou-me a referir agora concretamente ao Antigo Testamento. E, evidentemente, esse povo contacta com outros povos, contacta com o mundo e vai tentando ler aquilo como se Deus estivesse presente. Está a ver? Portanto, a Bíblia é a história normal. E o povo vai tentar ir buscar a Deus um sentido para essa história. Exato. É a tentativa de ler a história, agora com um sentido e um sentido divino. E, evidentemente, muitas vezes há ali interesses, não é? Por isso, Deus está por nós, mas está contra os inimigos, claro. Não é? Não está com todos. Depois é que vem... Exato, o Deus do Antigo Testamento toma partido com grande frequência, não é? E tem furores, exatamente. É um Deus muito violento. Portanto, é um Deus partidário daquele povo, não é? E excluindo outros povos. Portanto, há ali de tudo. E para isso é que serve o quê? Serve a exegese, não é? Portanto, para isso é que devem estar agora os exegetas, os biblistas, para fazerem uma leitura histórico-crítica dos textos, lê-los no seu contexto, é evidente, para saberem qual é o sentido daquilo tudo, sem entrarem, enfim, numa aceitação acéfala, não é? E em bloco daquilo que lá está. Porque há lá erros, há lá convites à maldade,
à violência, à vingança. É por isso que as Bíblias de hoje têm muito mais notas de rodapé do que há 40 anos atrás. Ora bem, Não é? ora Está bem. explicitado. Reparem, a leitura histórico-crítica da Bíblia é fundamental para não cairmos no fundamentalismo, não é? Desculpem a redundância, é fundamental para não cair no fundamentalismo. Anselmo, sem estar aqui para o confirmar como herético, mas vê necessidade nesta continuação do batismo, apenas apela à revisão do batismo? Não, vamos lá ver. Esta doutrina do pecado original, quando digo ser revista, é dar-lhe um horizonte de compreensão. Vamos lá ver. Aquela leitura que eu há pouquinho aqui apresentava, aquilo que lá está é a passagem da animalidade à condição humana, à humanidade. Acha isto pouco? Portanto, ler a nossa condição humana, esta nossa condição humana de fragilidade. Portanto, por um lado é exaltante, eu sou eu, isto de eu ser consciente de mim, isto de ter autoconsciência, portanto, que é a luz de ser, a luz de existir, isto é estrondoso. E depois a seguir saber que sou mortal. Esta é a condição humana, é isso que lá está. Portanto, vamos fazer uma leitura neste sentido e depois a seguir vamos então, quando se fala de batismo, ser essa entrada na grande família, no quadro, enfim, dos cristãos, a entrada na grande família cristã. Mas eu gostava, por causa disto tudo, das perguntas que me estão a fazer, Estamos a encostá-la à parede, é isso? Não. Dificilmente me encostam à parede. Eu sei. Não, olhe, repare, há aqui uma coisa que é terrífica. É que depois deste emergir do pecado original, não só apenas enquanto primeiro, mas herdado, de tal modo que todas as pessoas são concebidas em pecado, e se não receberem o batismo vão para o inferno. Ouçam, isto é intolerável. É um Deus pior do que eu. Portanto, as crianças sem batismo iriam para o inferno. Santo Agostinho depois afligiu-se e então arranjou, enfim, um inferno, enfim, menos doloroso. Não viam a Deus, mas também não sofriam os castigos do inferno. De tal modo, isto é injusto. Isto não pode ser. Embora eu agora que descobri que o Júlio não é batizado, perceba o inferno diário que vive com ele, não é? Quer dizer, tem explicação. Não, mas pergunto-lhe a ele. Aí há muitas coisas em que eu não concordo com o divino estrábico, mas aí concordo um bocado. O Sartre dizia: o inferno são os outros, não é? Claro. E eu não direi todo, mas parte do inferno, grande parte são os outros. Exato. Mas também são grande parte da nossa salvação. Mas também está o paraíso. E agora vou falar a sério, muito a sério. Na concepção que o Padre Anselmo nos deu, e, por exemplo, na questão do mal, grande parte do mal, então, se quiser, grande parte de Satanás, não vive nas profundezas, não, vive entre nós, porque são os outros que nos infernizam a vida e nós aos outros. Nem mais. Aliás, veja, voltando ao princípio, àquele tal mito que existe em todas as culturas, a pergunta é esta: porquê é que nós, que somos livres, não fazemos sempre o bem? Exato. É uma pergunta tremenda, acho eu. Exatamente. Mas para mim não é preciso o diabo. Há diabo suficiente em cada um de nós, não é? Há a liberdade, que é finita. Mas se permitissem, eu gostava, se me dessem 3 minutos, eu gostava de chamar a atenção... é com ela, eu dou-lhe o que quiser. Repare. Todo o tempo do mundo. Ouça, repare, há aqui um outro dado que é terrível, e aqui chamo à colação um homónimo meu, que é Santo Anselmo. Santo Anselmo, que é outro gênio. A filosofia moderna não se compreende sem Santo Anselmo e o seu famoso argumento ontológico. Mas isso é outra questão. Santo Anselmo, bispo de Cantuária, teorizou, estamos no século XI, teorizou isto, que é temível, terrível e temível. Então, com o pecado original, a humanidade ficou com uma dívida infinita para com Deus.
Porque a ofensa dos homens, dos primeiros, a ofensa de Deus foi uma ofensa infinita. Portanto, a humanidade tinha uma dívida infinita para com Deus. Então, Deus mandou o seu próprio Filho para, através do sacrifício da cruz, através da sua morte, Deus finalmente reconciliar-se com a humanidade, pagando Jesus com a sua morte essa dívida infinita para com Deus, através desse sacrifício da cruz, que é um sacrifício expiatório. Portanto, sacrificou o seu próprio filho. Sacrificou o próprio filho. Isto é contraditório com a mensagem central do Evangelho. Deus é amor. A única definição entre aspas, que aparece no Novo Testamento, aparece numa carta de São João e diz, até está lá em grego, a partir da experiência que fizeram com Jesus, está lá hotheos agape estin, isto é, Deus é amor, amor incondicional. Ora, se Deus precisou, para reconciliar-se com a humanidade, do sacrifício expiatório do Filho, ouça, é amor? Eu não vejo. Portanto, estão a ver porque é que eu penso que é necessário rever, mas dar o verdadeiro horizonte ao pecado original, porque ele infeta completamente o cristianismo. Ele infeta completamente o cristianismo. Porquê? Porque faz dizer o contrário de Deus, faz dizer de Deus o contrário daquilo que Jesus veio dizer. Faz dizer de Deus que ele é vingativo, que ele, para reconciliar-se com a humanidade, precisou da morte do próprio Filho, enviou ao mundo o Filho, não por amor, mas para que ele, através, cá está, sendo Deus e homem, pagar para ele, através da sua morte, pagar essa dívida infinita para com ele e finalmente Deus reconciliar-se com a humanidade. Isto é contraditório com a mensagem central de Jesus. Deus é amor, amor incondicional. Portanto, volto a dizer, esta doutrina do pecado original infeta completamente o cristianismo, na sua essência. Oh, Anselmo, já agora, será que um dia vamos ter uma nova Bíblia? Acredita nisso? Não será uma Bíblia, mas será um novo livro, um novo manual, um novo código de aprendizagem? Vamos lá ver. Completamente diferente. Isso Claro, nem completamente acho que seja diferente, desejável. claro. A Bíblia é um livro de um valor inestimável. Inestimável, mas para toda a gente. Claro, Ouça, evidentemente. onde há um livro dos mais eróticos da literatura mundial, o Cântico dos Cânticos, onde os Salmos, os profetas. Repare, se efetivamente o mundo corresse segundo as exigências dos profetas lá na Bíblia, nós teríamos um mundo justo, um mundo efetivamente possível de ser vivido na tal dignidade livre e na liberdade digna, de tal modo que todos os homens e mulheres poderiam realizar-se enquanto seres humanos autênticos e verdadeiros. Portanto, a Bíblia, dizia o Ernst Bloch, quem não sabe, e o Ernst Bloch era ateu, mas ele ensinava, e era na antiga RDA. Portanto, mas eu não estou a duvidar da importância, da beleza, enfim, sim, de tudo em relação a esta Bíblia. Eu estou a dizer se algum homem, se outros homens ousarão escrever um novo livro. Vamos lá ver. Depois existe a transmissão da Bíblia para os fiéis, para as comunidades cristãs. E para isso os padres têm de ser cultos, têm de estudar, tem de dizer, a fé não é uma dedução lógica, não é, da razão, mas a fé tem de ser razoável. Ora, o pecado original, tal como é pregado, tal como foi teorizado, não é razoável, como acabei de mostrar, acho eu. E as pessoas até percebem isso. Vejam, a tal senhora disse, não, comigo não aconteceu nada disso. Quer dizer, acontece aqui aquilo que se chama em sociologia uma dissonância cognitiva. Ela dizia que acreditava, mas de facto não acreditava. Não é? Conclusão. Eu espero que efetivamente os catecismos mudem, os padres estudem, os bispos também, e vamos, se temos uma mensagem, eu estou convencido, tenho essa convicção profunda, de que o cristianismo é uma mensagem gigantesca, infinita, de libertação para a humanidade. Como é que nós depois infectamos esta mensagem? Não podemos infectá-la, temos de libertá-la. Libertá-la, sim. Depois da contaminação, a libertação, não é?
Júlio. Anselmo, como é que estamos de tempo? Estamos no fim mesmo. Ih, meu Deus, que pena. Anselmo, sabe o que é que me apeteceu perguntar-lhe mesmo há bocadinho? Quando falou de Cristo, quando disse Deus é amor, e eu pensei assim, poderíamos nós, isto é autenticamente a Associação Livre, mas a minha profissão é a Associação Livre, poderíamos nós imaginar que Cristo veio para nos ensinar isso e que a morte de Cristo à mão dos homens teria sido isso e não um desígnio de Deus Pai, que não teria sido necessário morrer como ele morreu? Jesus morreu para ser consequente com aquilo que ensinou por palavras e obras. Ele pôs em questão os interesses de muitos. Aí está. A começar pelos interesses da religião oficial instalada. O que é muito diferente de dizer, pois, ele morreu porque Deus Pai tinha dito que ele tinha que morrer para lavar os pecados da malta toda. Não é? Ele não é vítima de Deus. Aí ele está. é vítima dos interesses, nomeadamente da religião instalada e, evidentemente, dos interesses do Império, não é? Dos interesses imperiais. Jesus morre como blasfemo religioso e subversivo político-social. Bom, espero que não tenhamos estado aqui a dizer blasfémias, de certeza que não. Estivemos protegidos pelo Anselmo Borges, a quem agradecemos muito mais esta presença aqui no Amor É. Eu que agradeço muito. Anselmo, e lá diz o povo, não há duas sentidas. É isso, Júlio. Vamos inventar qualquer outra coisa qualquer. Para ter aqui fazemos um programa sobre qualquer coisa e no fim você diz assim, agora veio uma dúvida sobre a Bíblia. E pronto. Um beijinho para os dois, foi um prazer. E pronto, e a música chama-se Pecado Original. Original, o meu pecado original. Exatamente. E um abraço para o Júlio. Um abraço, beijinhos, obrigadinho. Beijinhos.